Bom dia, flores do dia, ou boa tarde, boa noite, sei lá que hora vocês estão vendo esse vídeo. Aqui é o professor Gustavo. Bem-vindos aí à nossa primeira videoaula para o terceiro ano, aqui neste nosso período de quarentena. Eu pensei em como eu ia fazer essas aulas e decidi fazer dessa forma que vocês estão vendo aqui, filmando meu caderno e eu fazendo as explicações, porque infelizmente em química tem muita explicação que não tem como a gente fazer se não tiver lousa, se não tiver algumas coisas visuais para vocês ali, né? Em outros momentos, dependendo da matéria, eu posso gravar videoaulas onde eu me filmo e vocês podem ver a minha cara falando com vocês, mas por enquanto vamos fazer desse jeito aqui. Eu vou filmando meu caderno e vou fazendo as explicações como se eu fosse as explicações na lousa, tá? Então, o que a gente vai ver hoje são as aulas 9 e 10 do setor B, né, reações de oxidação em alquenos. Se alguém tiver com a apostila aí e quiser acompanhar na página 250 da apostila. E agora a gente vai relembrar um pouco de um conceito que a gente viu lá no ano passado, no segundo ano, que era o conceito de oxidação, né? Lembra que a gente viu no ano passado reações de óxido-redução, né? E a reação de oxidação, se a gente for lembrar, é sempre aquele processo em que envolve a perda de elétrons, né? Então, uma reação de óxido-redução é uma reação que envolve troca de elétrons, né? Transferência de elétrons entre espécies diferentes, né? E a gente pode separar entre oxidação e redução. A oxidação seria a perda de elétrons e a redução o ganho de elétrons, né? Esses processos sempre ocorrem simultaneamente. Quando a gente está pensando no composto orgânico, se ele está sendo oxidado, óbvio que tem alguma coisa que está fazendo ele se oxidar, e essa outra coisa está se reduzindo, né? Mas como a gente já viu em outros casos aqui na química orgânica, vamos focar nos compostos orgânicos, tá? Não vamos olhar tanto para as outras coisas, vamos olhar mais para o composto orgânico, tá? Então, vamos lá. Oxidação, então, é o processo que envolve a perda de elétrons, certo? Então, envolve a perda de elétrons. Tinha um outro conceito que a gente viu no passado que ajudava a gente a identificar quando uma coisa estava se oxidando, estava se reduzindo, não sei se vocês lembram, que era o número de oxidação, né? O que é o número de oxidação, ou NOx? Ele é a carga que um átomo tem numa molécula. Essa carga pode ser uma carga formal, como por exemplo numa substância iônica, pode ser uma carga teórica, como por exemplo uma substância que faz ligação covalente. Nos compostos orgânicos, né, eles são compostos que fazem ligação covalente, então essa carga é uma carga teórica, né? Tem a ver com quais são os elementos que estão ligados nesse carbono, se esses elementos são mais ou menos eletronegativos do que o carbono. O que acontece, né, independente de qual é o jeito que a gente está pensando, se uma substância está perdendo elétrons, consequentemente o seu número de oxidação, ou seja, a sua carga, está aumentando. Tá? Então, sempre quando a gente está falando de um processo de oxidação, a gente está falando de um processo onde a gente tem aquela espécie ou aquele elemento perdendo elétrons e, portanto, o seu número de oxidação aumentando. Aqui eu coloquei um exemplo de o que acontece com um hidrocarboneto quando ele vai sendo oxidado, né? Então, por exemplo, aqui eu não estou colocando qual que é o reagente, estou colocando um agente oxidante qualquer, né? Se a gente tem um carbono aqui ligado em 4 hidrogênios, como por exemplo o metano, a gente vai ter esse carbono, ele tem um número de oxidação igual a -4. Por que -4? Porque o hidrogênio é menos eletronegativo do que o carbono. Então, nessas 4 ligações aqui, o carbono puxa esses elétrons mais para perto de si e fica, portanto, com um número de oxidação negativo. Lembrando que isso aqui é uma carga teórica, né? Não existe essa carga de verdade. Mas caso essas ligações se quebrassem de forma heterolítica, a gente ia ter um carbono -4, né? Quando o carbono se oxida, né? Quando a gente pega um metano e a gente faz a primeira oxidação dele, né, ou se a gente oxidar uma vez, entre aspas, esse carbono, a gente vai formar um álcool, como aqui tem o metanol. Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem um carbono ligado em 3 hidrogênios e num grupo OH. Como esse oxigênio ele é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons do carbono, né? Então esse carbono que aqui era -4, quando ele está participando de um álcool, como esse caso aqui, ele tem número de oxidação -2. Tá vendo? Que aumentou. De -4 foi para -2. Quer dizer que ele está se oxidando, né? Se a gente oxidar de novo esse álcool aqui, a gente vai formar um aldeído. Notem que aqui tinha uma ligação
com o grupo OH, agora eu tenho uma dupla O. Né? E esse cara aqui, ele fazendo duas ligações com um cara que é mais eletronegativo do que ele, e duas ligações com o hidrogênio que é menos eletronegativo do que ele, ele perde 2 elétrons, ganha 2 elétrons, e portanto ele fica com o número de oxidação igual a 0. Certo? Quando a gente oxida de novo, esse cara, ele forma aqui um ácido carboxílico. Né? E o ácido carboxílico está fazendo 3 ligações com oxigênio, aqui é uma dupla O e aqui uma simples com o grupo OH, mais uma com hidrogênio. Esse carbono aqui, ele tem número de oxidação mais 2, né? Ele tem 6 elétrons aqui, perdendo 3 elétrons aqui, ganhando 1 total, ele fica com carga mais 2. E se a gente oxidar de novo esse composto, esse ácido carboxílico, ele forma aqui um gás carbônico. Né? O gás carbônico é uma substância inorgânica, mas onde a gente tem aqui um carbono fazendo 2 ligações duplas com oxigênio, e esse cara aqui tem um número de oxidação mais 4. Tá? Então isso aqui é uma fila, digamos, de oxidação de compostos orgânicos. Então, primeiro a gente tem o hidrocarboneto, é o menos oxidado, depois álcool, aldeído ou cetona, ácido carboxílico e, portanto, por fim, o gás carbônico, que seria o mais oxidado de todos, né? Agora, quando a gente vai fazer uma reação de oxidação, ou quando a gente vai identificar uma reação se aconteceu oxidação ou não, será que a gente precisa ficar calculando o número de oxidação sempre? E a resposta é não, porque se vocês notarem, o número de oxidação, ele acompanha a quantidade de ligações que esse cara faz com o oxigênio. Ó. Tá vendo aqui que o carbono que não faz nenhuma ligação com o oxigênio, ele é o menos oxidado. Aqui ele está fazendo uma ligação com o oxigênio. Aqui ele está fazendo 2 ligações com o oxigênio. Aqui ele está fazendo 3 ligações com o oxigênio. E aqui, por fim, ele está fazendo 4 ligações com o oxigênio. Né? Então, em química orgânica, claro que ele pode se oxidar se ligando com outros elementos mais eletronegativos, como, por exemplo, cloro, enfim, enxofre, vários outros que são mais eletronegativos. Mas, de uma forma geral, quando a gente está falando em química orgânica, oxidar é a mesma coisa que fazer ligações com oxigênio. Tá? E quando a gente faz ligações com oxigênio, então esse cara está ficando mais oxidado, né? Então aqui, ó, quanto mais ligações com oxigênio, mais oxidado é esse composto, né? Lógico que a gente está vendo essa ligação normalmente está acontecendo com um carbono especificamente, né? Se o composto tiver mais carbonos, os outros carbonos não vão ser oxidados, mas a gente pode pensar na molécula como um todo sendo oxidada. Beleza. Então, sempre quando a gente está falando de oxidação de qualquer coisa, a gente vai trabalhar mais para frente, por exemplo, oxidação de álcoois, a gente está andando nessa fila de oxidação aqui. A gente está pensando no hidrocarboneto como sendo a coisa menos oxidada e o gás carbônico como sendo mais oxidado, passando por álcool, por aldeído cetona e por ácido carboxílico. Tá? Hoje o que a gente vai ver é oxidação de alquenos, né? Então, alquenos a gente está falando de compostos que são insaturados, que têm uma ligação dupla, né? E assim como quando a gente vê as reações de adição, né? Se a gente está falando de um cara que tem uma ligação dupla e só ele reage dessa forma, é porque a reação acontece na ligação dupla, né? Então tem que ficar bem atento quando a gente tem compostos que fazem ligação dupla. Normalmente as reações que ocorrem com ele vão acontecer ali nos carbonos que fazem a dupla ligação, tá? A gente vai ver 3 tipos de oxidação em alquenos. Uma oxidação que a gente chama de oxidação branda, a ozonólise e a oxidação enérgica, tá? Elas têm várias coisas em comum, mas os produtos que vão dar em cada uma delas vai ser diferente, tá? Então, começando aqui pela oxidação branda, ó. Estou colocando aqui um reagente qualquer, tá? E vocês vão entender por que eu escolhi essa molécula aqui, porque ela tem diferentes tipos de carbono. Ó. Aqui a gente tem carbono secundário, carbono terciário nessa ligação dupla. Isso é importante para os outros tipos aqui, para a ozonólise e para a oxidação enérgica. E vou fazer todas com o mesmo composto para a gente ver as diferenças nos produtos, tá? Então, ó, oxidação branda. Temos aqui esse composto, né? Que tem aqui uma insaturação, tem também uma ramificação, né? E se a oxidação ela é de alquenos, com certeza a reação vai acontecer aqui nessa dupla ligação,
né? Então, quais são os carbonos que vão ser oxidados? Sempre vão ser os dois carbonos que fazem a dupla ligação, certo? Agora, para oxidar esse carbono, significa que eu preciso fazer ligações com oxigênio, né? O que a gente viu aqui em cima. Para eu fazer uma ligação com oxigênio, cada um dos carbonos já está fazendo 4 ligações. Ou seja, o que vai acontecer? Sempre quando a gente está pensando na oxidação branda, a gente está pensando na quebra dessa ligação dupla. Na verdade, quando a gente está pensando em qualquer oxidação, a gente está pensando na quebra dessa ligação. Na oxidação branda, o que acontece é a quebra de uma dessas duas ligações. Como diz o nome, essa oxidação ela é branda, né? Ela não é muito intensa. Então, como que é feita a oxidação branda? Usa-se um oxidante aqui, que no caso é o permanganato de potássio, que é um oxidante forte, porém, ele diluído e a frio. Quando você tem um oxidante forte, mas que ele está em uma concentração baixa e é feita essa oxidação a frio, ele não dá o produto mais oxidado possível, né? Então, na oxidação branda, o que a gente vai acontecer? A gente vai sair aqui de um hidrocarboneto, que é o composto menos oxidado, a gente vai dar um passo aqui na nossa fila de oxidação, né? Se quebrou aquela ligação dupla, o que vai formar? Aqui, eu estou colocando já o produto, olha só, onde tinha ligação dupla, a gente vai ficar somente com uma ligação simples. E o que vai formar aqui? Né? Tinha esse carbono, esses dois carbonos que tinham uma ligação dupla, agora está faltando uma ligação. Como a gente viu, oxidar é fazer ligação com oxigênio. Então o que vai acontecer é que eu vou colocar um oxigênio em cada um desses carbonos, né? Se eu só faço uma ligação simples com oxigênio, sempre tem que ter esse hidrogênio, né? De onde que estão vindo esses oxigênios? Estão vindo aqui do permanganato, né? Ele é um oxidante, ele fornece esses oxigênios. Como a gente já viu, química orgânica nem sempre a gente vai precisar colocar quem são os outros produtos, né? Então aqui, na verdade, você tem esse manganês se reduzindo, forma óxidos de manganês com um número de oxidação menor e outros subprodutos, não vamos colocar, tá? Pra gente o importante aqui, sabendo que é um permanganato diluído e a frio, a oxidação que vai acontecer é a oxidação branda, que dá origem a um álcool, né? Na verdade, esse aqui a gente chama de um diálcool vicinal. O que é um diálcool vicinal? Né? Ele é um diálcool porque ele tem dois grupos OH. Né? Então ele é um diálcool. E vicinal porque esses carbonos são vizinhos. Né? Então sempre quando a gente tem oxidação branda de um alqueno, a gente forma um diálcool vicinal. Quebra uma das ligações, então o que era dupla vira simples e liga um grupo OH em cada um desses carbonos que fazia a dupla ligação. Beleza? Então esse é o primeiro tipo de oxidação que a gente vê, que é a oxidação branda. Um outro tipo de oxidação que a gente tem é a ozonólise, né? E como o próprio nome diz, a ozonólise ela é a reação desse alqueno com ozônio, né? E o nome também diz outra coisa, né? Ela é uma reação com ozônio e esse sufixo lise significa quebra, né? Então, se aqui, no caso anterior, a gente tinha a quebra de uma das ligações e a formação de uma ligação com oxigênio em cada um desses carbonos, a ozonólise, ao invés de dar um passo aqui na oxidação, ela já vai dar 2. Só que para dar 2, ela precisa fazer 2 ligações com oxigênio, né? Nesse caso, se ele quebrar só uma dessas 2 ligações, não tem como, né? Então, o que acontece na ozonólise é que essas 2 ligações são quebradas, né? Então a gente tinha ali dois carbonos que faziam 2 ligações, mas não uma ligação dupla, e as 2 ligações são quebradas. Se quebrou essa dupla ligação, né, quebrou as 2 ligações, significa que eu vou formar 2 compostos. Ó, eu tenho um composto que é isso aqui, certo? Quebrei essa dupla ligação aqui, então eu vou ter um outro composto que é, eu vou colocar aqui, tem um CH, CH2, CH3, né? Tenho 2 compostos diferentes, vou ter que colocar um mais aqui, certo? Agora, se quebrou a ligação, agora falta colocar os oxigênios, né? Se quebrou, né, cada carbono aqui fazia 4 ligações, agora se a gente for olhar, cada carbono está fazendo só 2 ligações, né? Então está faltando 2 ligações com oxigênio, né? Então aqui, ó, nesse carbono vai formar uma dupla O e esse outro carbono vai formar também uma dupla O,
Então, o que acontece na ozonólise? A gente tem uma molécula de um alqueno, vai quebrar as duas ligações, essa molécula vai se separar em duas partes, e cada um desses carbonos que fazia dupla vai formar agora uma dupla ligação com oxigênio. Certo? Além disso, está faltando alguma coisa, né? Porque aqui a gente tinha 3 oxigênios no ozônio. Foi um para esse carbono, outro para esse carbono. Cadê o terceiro? Tá vendo que essa reação ela acontece na presença de água e o zinco. O zinco, ele é o catalisador. Agora, a água, ela precisa estar presente porque esse terceiro oxigênio que tinha aqui, ela vai se juntar com a água e formar água oxigenada. Então, o subproduto dessa reação é a água oxigenada. Tá? Agora, uma coisa que vale a pena a gente prestar atenção. Tá vendo que aqui eu tenho essa molécula aqui, eu tinha uma ramificação, que eu coloquei essa ramificação nesse carbono que faz a dupla de propósito. Por quê? Tá vendo que quando a gente olha esses produtos, ó, tem uma dupla O nos dois. Só que esse cara é uma função orgânica diferente desse, né? Aqui a gente tem uma cetona e aqui a gente tem um aldeído. Certo? Por que aqui formou uma acetona e aqui formou um aldeído? Por causa desse carbono e desse carbono que fazem a dupla. Tá vendo que esse carbono aqui que fazia a dupla, ó, ele era um carbono terciário. E esse carbono que está formando a dupla, ele é um carbono secundário. Né? Então o que a gente tem? Quando acontece uma ozonólise, onde quebrou a dupla, o carbono terciário dá origem a uma cetona. Né? O duplo vai estar aqui no meio da cadeia. Se na dupla ligação a gente tem um carbono secundário, ele dá origem ao aldeído. Esse carbono aqui passa a ser o carbono, é um carbono da extremidade, né? Depois que acontece essa quebra da molécula. Tá? Então vai depender de quem são esses carbonos que tem aqui. Na ozonólise pode dar 2 aldeídos como produto, pode dar 2 cetonas, ou pode dar um de cada, como é esse exemplo que a gente colocou aqui. Tá bom? Então esse é o segundo tipo de oxidação de alquenos. Vamos ver o terceiro tipo, que é a oxidação enérgica. Tá? Então, estou colocando aqui o mesmo reagente que a gente já tinha visto, que é essa molécula que tem aqui uma ligação dupla e essa ramificação. Né? Temos um carbono terciário e um carbono secundário. E a oxidação enérgica ela vai acontecer também com o permanganato de potássio. A diferença agora, né, no outro caso a gente tinha o permanganato diluído a frio, agora tem o permanganato concentrado na presença de ácido forte, a coisa aqui H mais concentrado, e de aquecimento. Né? Então agora, nessas condições, essa reação acontece com o máximo de poder oxidante. Né? E a gente viu que, então, a oxidação branda, ela vem até aqui, ela dá um passo na oxidação. A ozonólise ela dá 2 passos, ela vem até aqui a formação de uma ligação dupla com oxigênio. A oxidação enérgica ela vai fazer o quê? Ela vai dar um terceiro passo, né? Que vai ser a formação de um ácido carboxílico. Mas essa formação de ácido carboxílico depende também do tipo de carbono que a gente tem ali. Né? Então vamos ver como é que funciona aqui. Né? Assim como o caso da ozonólise, para que aconteça essa oxidação, a formação dessas ligações com oxigênio, a gente precisa quebrar essa ligação dupla. Então, na oxidação enérgica também, o que acontece é a quebra dessa ligação dupla, e quando quebra essa ligação dupla, a gente tem a formação de 2 compostos, certo? Então, aqui a gente também tem a formação de 2 produtos. Então, eu separei aqui, ó. Então, esse pedaço aqui veio daqui, e esse pedaço aqui deu origem a essa outra molécula. Certo? Tá faltando a gente colocar as ligações com oxigênio. Né? Então as ligações com oxigênio vão acontecer da mesma forma que a gente fez na outra, só que pode ir além. Mas vai depender do caso. Por exemplo, aqui onde a gente tinha esse carbono terciário, né, a gente tem agora esse carbono aqui. Né? Ele já está fazendo 2 ligações com carbono, então o máximo que dá para ele fazer é outras 2 ligações com oxigênio. Certo? Ó, não tem como ele fazer mais ligação com oxigênio porque ele está fazendo 2 com carbono. Então, mesmo na oxidação enérgica, quando a gente tem um carbono terciário, o produto vai ser também uma cetona, que é o mesmo produto que a gente teve na ozonólise. Então, tanto na
ozonólise quanto na oxidação enérgica, quando a gente tem um carbono terciário fazendo essa dupla, quando ele quebra e é oxidado, ele dá origem a uma cetona. Porque não tem como ter mais ligações com oxigênio. Agora, quando a gente olha para esse carbono secundário, que dá origem, né, quando quebra, ele vai estar formando essa outra molécula, aí as coisas vão ser diferentes. Por quê? Porque aqui dá para colocar uma dupla ligação com oxigênio e, além disso, ele tem esse hidrogênio aqui, certo? Quando ele tem uma ligação com carbono, esse hidrogênio é fácil de ser tirado. Na verdade, então, esse carbono que vem desse carbono secundário da molécula original, ele dá origem a um grupo OH, certo? Então, quando a gente tem, então, a formação, a gente tem uma oxidação enérgica, quebra essa dupla ligação, e o carbono que fazia a dupla é um carbono secundário, ele dá origem, então, a um ácido carboxílico. Tá? Então, a diferença da ozonólise para a oxidação enérgica é a ozonólise sempre vai colocar uma dupla O, independente do tipo de carbono. Então, se for terciário, ele vai formar cetona, se for secundário, ele vai formar um aldeído. Na oxidação enérgica, não, ele vai oxidar o máximo possível. Então, se a gente tem um carbono terciário, não tem como passar de cetona. Então, ele vai formar cetona. Agora, se ele tem um carbono secundário, dá para dar um passo a mais na oxidação e ele forma um ácido carboxílico. Na verdade verdadeira, isso vai aparecer nos exercícios, quando tem um carbono primário, ele consegue dar um passo além ainda, né? Porque o carbono primário, ele teria 2 hidrogênios ali que podem ser retirados. Então, quando a gente tem um carbono primário, a gente não forma um ácido carboxílico, ele vai dar o passo além e formar o gás carbônico, né, que é o produto mais oxidado possível, tá? Era isso, gente, né? Então, são esses 3 tipos de oxidação. Vamos fazer agora os exercícios, tá? Então, os exercícios estão na página 250 e 251 da apostila de vocês. Então, tentem fazer. Eu vou colocar depois um vídeo também com a correção desses exercícios. E durante as aulas, a gente se fala ali. Eu vou tentar fazer uma live para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Os exercícios, façam um exercício de 1 a 5, façam normal. Não é tão difícil. É só isso que a gente estava vendo aqui. E o exercício 1 a 4, e o exercício 5, que é o último, ele é bem parecido, na verdade, com o exercício 2 da última parte da matéria, né, que a gente viu semana passada. Lembra aquele do teste de bromo para identificar alquenos e tal? Ele está pedindo a mesma coisa, identificar entre um alqueno e um alcano, né? Então, pensa na mesma coisa, a gente precisa de uma reação que aconteça com um composto que tem dupla ligação, outro não, né? Como a gente está vendo oxidação, né, e a gente viu que a oxidação ocorre com alquenos, vamos pensar nisso. Qual que é a minha dica para vocês? O permanganato de potássio, que é o composto que tanto aqui na oxidação enérgica quanto na oxidação branda, ele é um composto que apresenta coloração roxa, bastante intensa. Então, a solução de permanganato ela é bem roxinha, né? Então, isso, né, sempre que tem coisas coloridas, ajuda a gente a pensar nas evidências de que essa reação está acontecendo ou não. Tá? Então pensem nisso, façam os exercícios e a gente vai conversando aí durante a semana. Tá bom, meus queridos? Espero que essa aula tenha ficado minimamente aceitável e a gente vai se falando durante a semana, vocês vão me dando os feedbacks de vocês e o que a gente pode melhorar daqui pra frente. Beleza? Então um abração e a gente se vê por aí.